Vamos começar? Vamos começar orando. Deus, nessa noite eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pela vida de cada família representada aqui nessa noite. Cada família que o Senhor escolheu para estar aqui. Eu quero te agradecer pela oportunidade desse workshop, que é a oportunidade de a gente estar falando com mais pessoas ao mesmo tempo. Eu quero te agradecer porque um dia o Senhor começou uma obra dentro de mim, dentro da nossa casa, e agora o Senhor faz através de nós. Senhor, eu quero te entregar cada família nas tuas mãos, mais uma vez. As famílias que já chegaram aqui, as que ainda vão chegar, que o Senhor possa, Senhor, trazer as pessoas que precisam do que vai ser entregue hoje aqui. Usa, Senhor, a minha vida para o louvor da tua glória. Usa a minha mente, o meu intelecto e tudo aquilo que o Senhor já tem me entregado, com aquilo que eu tenho aprendido contigo, com o estudo, que tudo venha servir para servir, possa servir para agregar, para crescer na vida de cada família aqui. Que ninguém que passar hoje por esse workshop venha sair do mesmo jeito, mas comece a entender aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada oração, cada pedido que já foi feito, às vezes até com lágrimas, Deus, para que o Senhor mostrasse um caminho, uma solução. E a tua palavra diz que nos últimos tempos, né, o conhecimento seria multiplicado. E eu sinto isso, Deus, que cada vez mais o Senhor nos dá recursos para fazer aquilo que o Senhor já quer que a gente faça, para chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, para fazer, para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Senhor, todo impedimento, agora eu quero jogar por terra, todo intento de Satanás, tudo aquilo que ele pode ter planejado, quisto, eu quero repreender em nome de Jesus, que todas as mentes possam estar cativas a ti nessa noite, possa estar livres para entender. A palavra é a mesma, mas que possa chegar em cada coração de forma personalizada para aquilo que cada um precisa. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, estamos aqui, vamos começar mais um workshop para a glória de Deus. E eu estou muito feliz com vocês que estão aqui, porque cada workshop, quando acontece, é a chance de estar chegando a mais famílias, de essa verdade que Deus tem colocado dentro de mim chegar para mais gente. E eu quero dizer para você que você não está aqui por acaso. Eu tenho certeza que aquilo que você precisa está alinhado com aquilo que o Senhor me deu para entregar hoje aqui. Eu sei que a gente está falando uma linguagem bastante crentez, como a gente diz, mas eu quero que você saiba que por trás de tudo, antes de toda a ciência, está o nosso Deus. Né? A psicologia, ela vai nos servir, ela vai ser usada por Deus, mas a psicologia ela é usada por Deus. Quem veio antes foi o Senhor. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente não fica menos espiritual. Quando a gente começa a falar de dinheiro, a gente não fica menos espiritual. A gente continua olhando para uma área da nossa vida que também deve ser colocada debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, por muitas vezes, né, por muito tempo, essa foi uma área negligenciada na igreja, não por maldade, mas por falta mesmo de conhecimento, por falta de como lidar com esse assunto, qual a maneira certa de lidar com esse assunto, porque ninguém ensinou, então como que a gente vai ensinar se a gente não aprendeu? Então, eu quero que vocês entendam, de tudo que a gente vai falar aqui, que a sua vida financeira ela não é menos espiritual do que o seu ministério, o ministério que você exerce na sua igreja, do que o seu maternar, o seu paternar, o seu trabalho, não é, tá? E é muito importante quando a gente para aprender. Quando a gente para aprender,
a gente mostra que a gente tem um coração ensinável e a gente se coloca à disposição de Deus fazer aquilo que Ele quer. Porque eu quero que vocês entendam que quando Deus nos dá uma promessa, não é sentar e esperar a promessa acontecer. Muitos de nós temos promessas que permeiam pela vida financeira. Algumas não. Algumas promessas que Deus te fez perpassa por uma vida financeira próspera e você talvez olha hoje e você não vê isso, uma possibilidade ou como isso iria acontecer e talvez você passou a vida toda pensando que isso vai acontecer da noite para o dia. E o que Deus quer que a gente entenda é que quando Ele nos faz uma promessa, a gente tem que se posicionar como quem acredita nela. E como que a gente se posiciona como quem acredita? Se colocando naquela posição onde Deus falou que vai nos levar antes em aprendizado. Então, um exemplo prático. Se Deus fala que vai me dar um carro, como eu me posiciono acreditando nessa promessa? Buscando aprender a dirigir. Então, muitas vezes as promessas de Deus retardam, são tardias na nossa vida, porque a gente está esperando numa posição passiva, omissa. E isso não é o que Deus quer. O povo de Israel, várias vezes, Deus prometia a vitória, mas eles ainda tinham que lutar. Eles ainda tinham que planejar uma estratégia de guerra. Só que você cria estratégia com a certeza e a leveza da vitória. Só que você ainda planeja, você ainda luta, você ainda guerreia. Até em guerras meio estranhas que o povo não teve que lutar, como o de Gideão, né? Que o povo só levou um jarro, fogo embaixo, gritaram, quebraram o vaso, mas ainda assim, eles fizeram algo. Então, quando a gente para aprender, a gente está se posicionando como quem acredita naquilo que Deus quer para nós. E eu não estou falando de riqueza pura e simples, já de ser rico por ser rico, porque eu acredito que Deus queira que nós, povo dele, seja rico. Mais do que qualquer coisa, porque somos nós que vamos, se nós estivermos com o coração alinhado no lugar certo, seremos nós que vamos investir em missões, investir no reino. Agora, se Deus olha e o nosso coração não está pronto, Ele não dá. Então, o que a gente vai falar aqui é para preparar você para aquilo que Deus já quer fazer na sua vida. Só que hoje você vai entender qual é a sua parte nesse processo, tá bom? Então, vamos lá. Quem chegou depois, pega o papel, pega a caneta, a gente vai começar a falar e descortinar tudo aqui. Pode falar, Dani. Sula, vamos pedir para o pessoal escrever no chat, por favor, um nome para eles correrem ao presente no final. Isso, a Dani, deixa eu aproveitar e apresentar a Dani Viana, ela faz parte da equipe da mentoria, tá? Então, se vocês virem ela falando ali no chat, aqui, ela está falando respaldada por mim. E o que a gente quer? A gente vai dar presente para todo mundo que vai ficar presente aqui com a gente até o final. Então, o que eu quero que você faça? Escreva no chat seu nome, porque às vezes a gente está num link aqui do Meet, que não é o nosso nome real, ou não é, né, é da nossa empresa, ou é do marido. Então, escreve no chat qual o seu nome para você ganhar presente depois, tá bom? E vai ser um presente personalizado, hein? Depois eu vou falar com cada um de vocês. Então, vamos lá. Ah, outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou dar o workshop para vocês, eu vou explicar tudo o que a gente vai fazer, e você vai anotando aí no seu caderninho todas as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Todas as dúvidas que forem surgindo, vai anotando no seu caderno, porque quando acabar, eu vou abrir para vocês poderem falar, tirar dúvida, perguntar, fazer o que quiser, beleza? Então, bora lá. Sem mais delongas, deixa eu só posicionar aqui de uma forma que eu consiga... que eu não consigo ver todos. Aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, que precise ser sanada no meio, pode. Aqui na parte inferior também tem uma mãozinha, quando você aperta ela,
mostra para mim aqui que você está querendo falar. Tem uma carinhazinha aqui também para você interagir, porque eu vou perguntar coisas a vocês. Aí tem uma carinha aqui, que é um emotion, né? Quando você clica, tem coração, tem ok, tem palma, tem risos, tem assim, aí você aperta para poder aparecer para você, tá bom? Aparecer aqui, né? O que você estiver interagindo com a gente. Beleza. Aqui. Muito bem. Então, vamos lá. E se vocês soubessem de fato quais as ações tomar para ter a vida financeira próspera e saudável que Deus quer para vocês. E assim eu me apresento a mim, meu marido, a minha família, porque meu nome é Sulamita Guedes e do meu marido é Mário Guedes, ele trabalha junto comigo na mentoria, mas eu gosto de nos apresentar usando essa frase aqui, que transformar finanças é mais do que números para a gente. É sobre restaurar a vida que Deus quer para vocês. Então, a gente está aí há mais de 4 anos trabalhando com famílias, casais, trazendo essa realidade financeira leve, livre, do jeito que Deus quer que vocês vivam. E o que a gente vai ver hoje? Para vocês se orientarem e saber aonde a gente está. Primeiro, eu vou fazer um resumo da vida que Deus quer para nós, que é um pouco, né, do que eu falei em cada live, mas aqui eu vou fazer um resumão mesmo. Só com a diferença que em cada característica dessa vida que Deus quer para nós, eu vou mostrar essas características na Bíblia para vocês, eu vou mostrar um depoimento de mentorados meus que testificam que conseguiram essa característica na vida deles. Então, durante o workshop, vai ter vários depoimentos, várias mensagens de pessoas reais que viveram esse processo e que agora estão, né, com outra forma de ver a vida. Depois que eu mostrar essa vida, como que é essa vida financeira que Deus quer para nós, eu vou entrar no assunto do workshop, que são os 5 passos que vocês têm que dar para conquistar essa vida. E depois eu vou apresentar o meu método, né, o método Organize e Prospere, para quem quiser fazer esses 5 passos comigo, se você quiser fazer, né, realizar esses 5 passos acompanhados por mim, pela minha equipe, aqui você vai ter condições especiais e bônus incríveis para poder fazer nessa noite. E, no final, vou dar um presente para todos, independente se você quiser continuar comigo ou não, você vai ganhar presente, beleza? Então, vou contar um pouquinho, bem rápido, né, porque a nossa história com a educação financeira, né? Não a nossa história, porque é longa, mas como que a gente caiu de paraquedas nessa vida de educadores financeiros? Primeiro, a gente vivia uma vida muito comum, como talvez a maioria de vocês aqui, que a gente tinha um salário mediano, nós dois juntos ganhávamos em torno de uns 5 mil, e a gente morava numa casa, gente, que era um corredorzinho assim, ó, era quarto, sala, cozinha, banheiro, e não cabia, assim, um berço, né? Não tinha a nossa filha ainda, a gente não tinha a Lavínia, e eu pensava, meu Deus, como eu quero... O útero, né, começou a coçar, e eu comecei a me questionar como é que a gente ia fazer, porque a gente tinha um carrinho, uma Uno, eu vi que o Cláudio está por aqui, não sei se ele ainda está, o Cláudio vai lembrar da Unozinha, a Unozinha azulzinha, 2 portas, queixo duro, que a gente brinca, que o ar-condicionado era a velocidade do carro, né? E eu ficava imaginando como é que eu vou trabalhar grávida nesse carro, e eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, enfim. Só que a gente não conseguia guardar R$1, né? Todo mês a gente tinha aquele desejo, a gente falava, não, vamos guardar dinheiro, amor? Vamos, não, vamos. Alguém se identifica? Todo mês aquela promessa, não, vamos guardar dinheiro? E a gente nunca conseguia. Quer dizer que a gente nunca conseguia, no primeiro ano do nosso casamento, a gente conseguiu a façanha de juntar R$4.000, né? Na época, a gente se achava o quê? Rico, né? Nossa, a gente nunca tinha juntado tanto dinheiro. Mas só para vocês terem uma ideia de comparação, quando a gente aplicou a técnica, né, do Organize e Prospere, hoje muito mais elaborada, a gente juntou num ano perto de 30 mil. Perto de 30 mil.
Então, você olha a diferença, né? De 4 mil para quase 30. Então, faz muita diferença a técnica certa, o jeito certo de olhar. E a gente se sentia muito frustrado, essa é a verdade. E eu lembro de falar para o Mário assim, olha, se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Né? E quantas das vezes era um estresse atrás do outro, ficava pensando, meu Deus do céu, como é que vai fazer essa fatura desse cartão? E aquela preocupação. Né? Não sei se isso acontece com você, mas se isso acontece com você, deixa eu te aliviar um pouco, a culpa não é sua. Talvez você nem se identifique com essa minha dor, mas outras que você passa aí por causa do dinheiro, ou até de você pensar em crescer e você achar que você não consegue, sabe, romper aquela barreira. Você está bem, você está até pagando, mas não rompe. Pode estar acontecendo com você. Ou você pode mesmo estar numa situação ruim, que você não consegue ver saída, que você não consegue ver solução. E aí eu te falo, a culpa não é sua. Sabe por quê? Porque ninguém ensinou para a gente como é que faz. O problema é que, mesmo a culpa não sendo sua, as consequências elas não deixam de vir, né? Aí vem estresse, aí o estresse causa briga, briga causa noite sem dormir, aí você está se compensando, né? Fazendo compensações erradas. Aí você não sabe por que você está comendo demais, por que você está comprando demais, vendo televisão demais, no celular demais. A gente vai começar a fazer certas compensações, porque eu não sei se passa esse pensamento na cabeça de vocês, mas sabe aquela coisa assim? Não sei se passa assim, né? Muito limpo, mas um sentimento parecido. Carro não posso ter, mas essa blusinha eu posso comprar. Não, terminar a obra da casa a gente não consegue, mas pelo menos no churrasco aqui no final de semana a gente consegue. Eu vou fazer. Eu não consigo viajar com meu marido. Ah, mas pelo menos esse sapato aqui eu vou comprar. Pelo menos ir para o shopping, bater perna e fazer comprinhas eu consigo. Então a gente vai fazendo compensações erradas. Eu não estou dizendo que o churrasco, que a roupa, que o sapato sejam errados. O que é errado é que você substitui coisas que você nem queria tanto para tampar o buraco das coisas que você realmente quer e você não consegue. Então, isso é muito ruim. Isso vai gerando o quê? Mais dívidas. E mais dívidas, sabe o que acontece? Menos produtividade. Tem alguém aqui que tem negócio próprio? Que tem um negócio, que empreende? Dá um colé para mim, para eu saber quem aqui é empreendedor, autônomo, empresário. Ninguém? Nessa turma, ninguém? Nossa, isso é inédito, tá? Porque geralmente muita gente é autônomo. Então, quando acaba a nossa produtividade, sabe o que acaba junto? Acaba junto dinheiro também, porque você não tem ideias novas, você produz menos dinheiro ou você gasta mais dinheiro do que pode. E isso é um ciclo que vai se repetindo e se alimentando. Aliás, a Cíntia falou que ó, me deu um ok ali, ó. Então, é muito importante para quem é empreendedor a cabeça boa, né? E quando a gente está estressado por causa do dinheiro, falta criatividade, falta produtividade, a gente fica desanimado, a gente não consegue ver soluções, a gente só começa a ver problema. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos tirar uma foto? Antes de eu soltar o Timão e Pumba aqui, que eu quero mostrar para vocês. Todo mundo aqui já viu o Rei Leão, né? Cara, deixa eu tirar uma fotinha. Quem pode abrir, gente, para a gente tirar uma foto? Será que vocês podem abrir para tirar a fotinho? Abre aí para a gente tirar foto. Isso. Ah, meu amigo! Que bom te ver aqui. Todo mundo tímido. Abre essa câmera. Isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Vou tirar uma foto. Se depois aparecer mais gente, a gente tira mais. Mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bom, muito bom. Você está tímido hoje, não tem problema não. Então, ó, eu vou soltar aqui, eu acredito que todo mundo já viu, mas eu quero que vocês prestem atenção num trechinho do Timão e Pumba, que é quando o Simba chega,
né, com todas as mazelas aí que aconteceu com o pai dele, triste, abatido e cheio de problema. E aí o Timão e o Pumba tem uma grande solução para eles. Vamos ouvir? Hakuna Matata. O quê? Hakuna Matata. Isto é, sem problemas. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Você vai entender. O teu problema. Você deve esquecer. Esquece os problemas. Isso é viver. Enquanto isso, tá lixando a unha dele, ó. Hakuna Matata? É o nosso lema. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Amor, isso é viver. Hakuna Matata. Ele quer comer uma zebra. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olha o que ele oferece para ele comer. Isso é comida de leão? Vai aprender a gostar. A gente não está se acostumando com coisas que não devíamos nos acostumar? Já que é para ficar sem problema, fingir que não tem problema, a gente engole certas situações, começa a rir dos problemas, né? O tempo vai passando, um ano vai entrando, saindo, e a gente está repetindo os ciclos. Não sou eu que está confuso. Você nem sabe quem você é. Isso foi o que você sabe. Claro que sei. Nós somos de quem somos filhos. Presta atenção nisso. Sim. Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você é muito mais do que pensa. Como eu posso voltar? Eu não sou mais do Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Mas o que é isso, cara? Isso é estranho. Você não acha? É. O vento deve estar mudando. Mudar é bom. É, mas não é fácil. Não é fácil mudar, né? Se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa. Isso é passado. Mas ainda dói. Passado pode doer. Mas do jeito que eu fico, você pode fugir dele. A mãe de ruim. O que vai fazer? E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai fugir ou a gente vai aprender com os erros que a gente já viveu? Né? Essa passagem eu acho muito interessante, né? Essa parte do desenho, porque ele fala, você é de quem você é filho. Nós somos filhos de Deus. Leões e leoas, né? E leões e leoas não fogem dos problemas, nem esquecem os problemas. A gente resolve os problemas. Você não foi chamada para esquecer, mas para resolver. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu quero mostrar, mas antes de mostrar qual o caminho, a gente precisa saber para onde que a gente tem que ir. Porque você sabe, às vezes você está pedindo uma vida que você nem sabe se é a vida que Deus queria que você tivesse. Você sabe como é que é a vida que Deus queria que você tivesse? É o que a gente vai mostrar agora. Eu vou fazer um resumo, porque a gente precisa entender
qual é a vida financeira que Deus espera que a gente viva segundo a Bíblia, porque é isso que a gente vai buscar. A gente, como cristãos, nós precisamos buscar essa vida, ok? Primeiro, uma vida que usufrui com alegria, né? Olha o que está escrito em Eclesiastes 3:13. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Gente, olha isso! Você ter condição de comer, beber e desfrutar é uma recompensa do seu trabalho e é um presente de Deus. Porque que muitas das vezes, né, é a primeira coisa que a gente negligencia no orçamento quando as coisas apertam, é o lazer, é o desfrutar. Por quê? Porque tem uma coisa errada aí. Porque se Deus nos deu um presente, essa é a última coisa que a gente devia querer abrir mão. E olha só essa família, olha o que ela fala, essa família aqui. O maior desafio, né? Eu perguntei, que eu perguntei para eles qual era o desafio que eles tinham e como eles estavam. Aí eles falaram, o maior desafio era sair da roda dos ratos. Trabalhava para pagar a conta e depois que pagava, fazia nova conta. Hoje o dinheiro entra, já tem destino certo e não falta para o lazer mais. Desfrutamos da paz de chegar ao final do mês sem estar no vermelho. Segunda característica da vida que Deus quer para você é uma vida que você consegue investir sem deixar o presente. Não é aquela coisa, né, de você ficar, porque tem gente que acha que tudo é investir. Aí você vai viajar, mas esse dinheiro que você está viajando aí, poxa, ele investido vai gerar não sei quanto. Tá bom, mas você só vai juntar dinheiro e não vai viver a vida? E não vai viajar, não vai ter experiência, não vai dar experiência para os seus filhos? Então, não é sobre investir e ter uma vida medíocre. É sobre conseguir investir sem deixar de viver bem o presente. Olha o que a Bíblia está falando. Salmo 128:2. Comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Então, o fruto do trabalho, fruto tem semente e tem polpa, né? Então, a semente a gente planta, a polpa a gente consome. Então, do fruto eu consigo investir e consumir. E ser feliz e próspero. Então, nosso dinheiro, nosso salário precisa conseguir fazer isso. Né? A gente tem a parábola dos talentos, né, que mostra sobre essa dinâmica de multiplicação. E não é só uma multiplicação qualquer, tá? Porque na parábola dos talentos, se você reparar, a gente tem aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 ou 3, agora não estou me lembrando, e aquele que recebeu 1. E a Bíblia fala que o que recebeu 1 enterrou, o que recebeu 2 multiplicou mais 2, o que recebeu 5 multiplicou mais 5. O que ganhou 1 tinha talvez a desculpa de falar, não, mas isso aqui que era pouco. Não é assim que a gente fala? Não, eu não consigo investir porque eu ganho pouco. Mas você entende que o Senhor daquela história não esperava que aquele que estava com 1 talento chegasse com mais 5, mas que chegasse com pelo menos mais 1. E aí, talvez, preste atenção na sua vida, porque talvez até sobra dinheiro hoje. Não, Sula, eu pago tudo, sobra, não está tão ruim assim. Mas será que está proporcional ao que vocês ganham? Ou, sendo bem sincero, quando vocês olham aí, vocês deviam estar investindo muito mais baseado naquilo que vocês ganham. Porque não é só multiplicar. Se eu ganho 5, eu preciso multiplicar proporcional a isso. E às vezes e aí a gente fica até satisfeito que está sobrando 100, 500 reais, quando podia estar sobrando 1.000, 1.500. Eu falo pela minha vida, a gente ganhava 5.000 na época. A gente não guardava nada, a gente começou a guardar 1.500. Então, olha a diferença. Quando a gente organiza e quando a gente tem a intenção de multiplicar, e não só multiplicar, mas multiplicar de forma proporcional. A gente precisa treinar o nosso cérebro para entender que tem que sobrar. Às vezes a gente até guarda o dinheiro, e o dinheiro, a gente guarda o dinheiro no mês. Às vezes não chega nem no outro mês, você já está pegando de volta.
né? Na casa, olha o que está escrito em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, não pense que é normal não sobrar dinheiro, não ter dinheiro sobrando, não ria disso, não ache que isso é normal, não é normal e nem bíblico, ok? Olha só o que essa família aqui, acho que da turma 7, fala, não, turma 9. Olha aqui, ó, boa tarde. Para mim foi muito importante conseguir organizar acho que é minha vida e minhas finanças, né? Eu ganhava dinheiro, mas não sabia organizar. Su, você caiu do céu, obrigada mesmo. Nesse mês já fiz um investimento de 1 ano. Olha só, o que ela investia em 1 ano, ela fez em 1 mês. Investi na caixinha. No começo do ano, eu vou investir na aposentadoria. Ano de investimento, não de passar cartão. A Selic está alta, vamos ganhar dinheiro. E essa aqui era até uma família, gente, que tinha essa realidade que eu falei com vocês. Já sobrava dinheiro, né? Mas olha a diferença que fez quando eles aplicaram o método. Sobrou, né, uma diferença bem grande para quem aquilo que juntava num mês juntou num ano. Ou aquilo que, ao contrário, né? Aquilo que juntava em 1 ano, juntou em 1 mês. Terceira característica. Ah, deixa eu falar uma coisa. Anota aí no seu caderninho quais dessas características você não está conseguindo viver. Então, a primeira, usufruir, né? Segundo, investir sem deixar de viver bem. E o terceiro, não ter dívidas. Então, vai anotando quais os itens hoje você está com dificuldade de cumprir aí na sua casa. Ok. Então, olha o que a Bíblia fala sobre dívidas. A gente vai ler, pode ser os 3? Pode. Acontece sempre, tá? Não se preocupe. Então, ó, primeira característica da vida que Deus quer para a gente, usufruir, né, a vida. 2, investir sem deixar de viver bem. E terceiro, não ter dívidas. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha em Provérbios, a gente vai fazer um link aqui, tá? Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E olha o que está falando em 1 Coríntios 7, 23. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Então, qual que é o problema da dívida? Biblicamente falando, ela te torna prisioneiro, ela te torna escravo. Mas é importante a gente diferenciar dívida de investimento. Sula, então a gente não pode nunca usar o cartão, nunca posso pegar empréstimo? Não, você sabia? Que tem várias situações, só que tem situação que é uma dívida e tem situação que é um investimento. Se você financia um carro para você, é uma dívida, mas se você financia um carro para trabalhar, é um investimento. Se você compra uma batedeira sem poder, parcelada não sei quantas vezes, porque é bonitinho na sua cozinha, isso é uma dívida. Mas se você trabalha com bolo, isso é um investimento. Então, se você compra algo que vai fazer você ganhar mais dinheiro, isso é um investimento. Eu lembro de uma família que fez a mentoria e a gente fez as contas e se eles financiassem uma moto, ia ser como um investimento para eles, porque pagar a moto, pagar o financiamento da moto ia sair mais barato o uso da moto no lugar do carro do que não financiar a moto e gastar com o carro. Então, era um investimento, mesmo sendo um financiamento, era um investimento, porque aquilo estava trazendo mais dinheiro, só que não é da cabeça, da nossa cabeça, porque eu acho que vai economizar. Não, gasta muito menos combustível, faz as contas para a sua vida, para o seu estilo de vida, para a sua realidade, para você entender o que é e o que não é. E às vezes a gente faz dívida muito fácil. Dívida, a gente compra uma roupa sem pensar, uma bolsa sem pensar. Agora, quando é para investir, aí a gente pensa, repensa, né? Fica ali racionalizando.
Só que o investimento é o que vai fazer você crescer. Então, não usa cartão de crédito, usa para investir, para fazer coisas que vão fazer você crescer, ganhar mais dinheiro ou parar de perder dinheiro. Olha aqui o que fala, essa aqui é muito especial, porque foi uma das primeiras mentoradas minhas. Olha o que ela fala aqui, ela teve uma experiência com dívida bem grande, né? E olha o que ela fala, falar sobre a minha experiência com a mentoria financeira me faz refletir como cheguei e como estou. Iniciei com dívidas altíssimas por juros abusivos, contas que nunca fechavam com a renda, nome sujo e me afundando mais a cada dia. Depois de aplicar o que eu aprendi na mentoria financeira, paguei o banco que eu devia, sem os juros absurdos, quitei meu carro, pago minhas contas antes do vencimento, consigo fazer meu lazer com a minha família, matriculei meus filhos na natação e agora irei colocar no inglês. Tudo isso muito bem planilhado para que não me falte dinheiro. Gente, tem noção? Essa família aqui tinha uma dívida de mais de 45 mil. Quando chegava, eles até tinham uma renda boa, eles ganhavam em torno de uns 10 mil junto, mas eles não tinham, além de estar no cheque especial todo mês, eles não tinham dinheiro para pagar a passagem da filha para ir para a escola na última semana. E depois que a gente aplicou a técnica, eles começaram a guardar quase 3 mil reais por mês. Eu sei que pode parecer chocante para você, mas é verdade. Né? É possível, tá? Quarta característica, você monta uma reserva de emergência. Olha o que está escrito aqui, Provérbios 6, do 6 ao 8. Observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita junta seu alimento. A gente tem uma péssima mania, nós que somos cristãos, de achar, por falta de conhecimento também, de achar que a gente vive a nossa vida normal, e aí depois, se acontecer algum problema, Deus proverá. Né? A gente fica assim. Só que você entende que a Bíblia está falando aqui que a provisão é sua responsabilidade. Você devia fazer igual a formiga, guardar. Não que isso vai ser a sua segurança, né? Que, nossa, se eu guardar, caramba, nem preciso de Deus mais na minha vida. Não, gente, não é a atitude de não precisar de Deus, até porque você nem sabe o que vai vir sobre a sua vida. Você pode juntar o dinheiro que for, e pode surgir uma emergência na sua vida muito maior do que a sua reserva. Só que eu não estou falando de não confiar em Deus, estou falando de você entender que você tem uma parte nesse processo de fazer. E a Bíblia fala isso. Olha aqui, ó, outra família também, que chegou bem endividada. Inicialmente parecia algo impossível, para vocês terem noção do quanto errávamos, e ela sempre com uma palavra de incentivo, dizendo que era possível organizar a situação, mesmo que a médio prazo. Com o passar do tempo, com paciência e determinação, conseguimos zerar pendências financeiras, eliminar o uso desnecessário do cartão de crédito e montar nossa reserva de emergência. É um trabalho espetacular que Sula desenvolve com paz e tranquilidade. Sem dúvidas, o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Só tenho um arrependimento, não ter feito antes. Vale muito a pena. Geralmente, meus clientes falam isso. Só me arrependo de não ter feito antes. Quinta característica da vida que Deus quer para você, hein? Vocês são senhores do seu dinheiro. Gente, é muito importante isso, porque ou você é senhor do seu dinheiro, ou você será servo dele. E a Bíblia fala em Mateus 6, 24, que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um, ou você vai servir a outro. Então, o fato da gente não conseguir controlar o nosso dinheiro mostra para a gente que a gente perde o senhorio de Deus da nossa vida. Porque o dinheiro começa a mandar na gente, sabe? E eu falo sempre, né? O dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio da nossa vida. Esses dias eu estava vendo... esses dias não, tem tempo. Acho que me diz aqui quem já viu esse Reels, que é um cara perguntando para as pessoas o que você escolhe? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta?
Alguém já viu esse videozinho? Me sinaliza aí para eu saber. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta. E é triste, gente, porque as pessoas começam a falar, lá, bastante gente já viu, que prefere 5 milhões na conta. Sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, o inimigo de Deus não é o diabo é nosso inimigo. O inimigo de Deus é o dinheiro. Se perguntassem para aquelas pessoas, Deus ou o diabo? Deus. Deus, com certeza. Mas Deus é o dinheiro. Então, é muito preocupante, é muito importante que o dinheiro esteja no lugar certo na nossa vida. E olha o que acontece quando o dinheiro está no lugar certo. Olha essa família aqui, ó. Sula, bom dia. Realmente temos prosperado após a organização. Fico impressionada como as coisas têm se destravado. Sinto que o Senhor está confiando mais em nós ao ver que nos submetemos ao processo de aprendizagem do recurso que é todo dele e que apenas administramos. Que mais famílias sejam transformadas com a mentoria de vocês. Né? E a 6ª e última característica, quem é casado aí? Só para eu ver, quem é casado, me dá um ok aí, me dá um qual é quem é casado. A 6ª característica é para quem é casado, porque você precisa ser um com seu cônjuge. Né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gente, ser um não é não é estar junto, é estar unido. Não é um saco de batatas, é um purê. É totalmente diferente. É você juntar tudo que vocês ganham e trabalhar isso como um. Não ter divisão, ok? Isso faz total diferença. Não só no espiritual, como no dinheiro também, tá, gente? Que fica na mesa. Até aqui, gente. Então, foram 6. Diz aí para mim, pode dizer no chat, quantas dessas características você precisou escrever no seu caderninho, que você não está conseguindo. Dani, escreve aí, faz um resumo para a gente. Bota no chat para mim quais são as 6 características que a gente viu hoje aqui e me fala aqui quantos vocês precisaram anotar aí. Né? Talvez nessa altura do campeonato, você acha assim, cara, isso é impossível, essa vida aí quer dizer que eu consigo lazer, eu consigo não ter dívida, eu consigo investir, eu consigo ser tudo, não, gente, isso não tem como. Isso é o que o senso comum fala, mas se Deus, ele pede uma coisa, gente, se Deus pede uma coisa pra gente, isso tem que ser possível. A gente só precisa descobrir como, porque se Deus pediu algo, isso tem que ser possível. Tá? Então, vamos lá? Pronto para conquistar essa vida? Mas deixa eu começar pelo que não adianta. Já vou começar, pessoal que adora congelar o cartão de crédito, né? Vamos congelar o cartão de crédito que você vai resolver. Gente, isso não resolve não, tá? Mas vamos falar de algumas coisas que não funcionam para você já tirar. Talvez você vai ficar chocado hoje aqui. Mas sabe o que não adianta? Anotar os gastos. Sabia que anotar os gastos não adianta? Sabe por quê, gente? Só anotar gastos é como se você estivesse anotando o passado. Tudo bem, você anotou, eu acho menos pior, mas você entende que já gastou, que não tem que fazer? Você já gastou. Então, não adianta você anotar gastos. Só anotar gastos. Tem que ter um planejamento por trás disso. Tem que ter o que eu vou fazer com isso? Tem que ter um plano para o próximo mês. Na mentoria, Organize e Prospere, a gente usa uma técnica que a gente não vai precisar ficar anotando gastos. A gente anota só o primeiro mês e depois é como quase que automático. Você não precisa mais ficar aquela louca das notinhas. Quem aí, gente? Gente, eu confesso, eu era essa pessoa que ficava catando as notinhas, jurando para mim mesmo que ia anotar tudo. As notinhas, algumas, às vezes, perdia até a escrita, né? Sumia e eu não conseguia anotar aquilo. Era só para encher minha carteira de papel. E às vezes até anotava, mas, como eu disse, né? Não adiantava muita coisa porque já foi gasto. Gente, eu sei. Tem gente que acha que precisa de mais dinheiro para resolver o problema, mas isso também não adianta.
Sul, duvido. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava tudo, resolvia tudo, estava tudo pronto, até o próximo BO. Porque quem ganha dinheiro sem aprender a lidar com dinheiro, o dinheiro entra e sai e você não percebe. Quem aqui, levanta a mãozinha para eu saber, já fez mais dinheiro num mês, já fez renda extra, fez hora extra, e no final do mês parece que não entrou mais dinheiro, só para eu saber. Aqui em casa acontecia sempre. Quem aí já fez mais dinheiro no mês, trabalhou mais, fez mais dinheiro, mas no final das contas, pareceu que não passou, mas parece que não entrou mais dinheiro. A gente já teve um colezinho aqui. Porque, gente, não adianta. Dinheiro entra e sai e você não vê. Você economiza de um lado, olha aí as mãozinhas. Você economiza de um lado e aí você nem vê saindo pelo outro. Não adianta. E a outra coisa, gente, não adianta você pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo. Sabe por quê, gente? Porque dívida não é doença, dívida é febre. E empréstimo é apenas mais um de pirona. Você toma aquele de pirona, a febre passa e a doença aumenta, que é isso que acontece. E depois você vai ter tudo o que você tinha antes, mais aquela dívida para pagar. E aí, num primeiro momento, parece que resolveu, mas depois você vê que não resolveu nada, só piorou. Então, qual o caminho? O caminho está em Provérbios 6:23, que fala assim, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha isso que está falando aqui. O mandamento é lâmpada. A instrução, em outras versões falam o ensino, é luz. Sabe o que está falando? Que a Bíblia, como a gente viu aqui, vários versículos, ela vai falar o que você devia fazer. Mas a Bíblia não vai explicar como você vai fazer. Quem te dá o como é o ensino, é a instrução. Você precisa ir atrás do ensino e da instrução. Você entende? A Bíblia vai falar o que você devia fazer. Agora, o como somos nós que vamos atrás. A Bíblia vai falar, cuida do corpo, porque é templo do Espírito Santo. Mas na Bíblia vai estar a dieta que você vai fazer? A Bíblia vai estar lá os exercícios que você não pode fazer por causa da hérnia tal de disco que tem? Não vai. Você vai precisar ir atrás de um profissional que cuida disso. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Às vezes a gente quer viver aquilo que a Bíblia está falando e não consegue. Por quê? Está faltando instrução. Mas vocês estão aqui, é sinal que vocês estão atrás de instrução. Então, vamos lá. Quais os 5 passos para conquistar essa vida financeira saudável, como Deus quer? E eu vou começar, gente, na verdade, com um passo bônus aqui, tá? Vão ser 6, na verdade. Porque esse aqui, geralmente a gente deixa para o final, mas eu vou falar agora. Esse aqui é o prático. Que eu sei que vocês ficam assim, ansiosos para saber. É os números, é aquela coisa de você querer saber quanto, mas quanto que eu faço? Aonde que eu boto esse dinheiro? Quanto? Eu vou dizer aqui para vocês como que faz. Mas eu já adianto que vai parecer impossível de se fazer isso. Vai parecer impossível, mas não é. Tá? É isso que a gente tem feito há mais de 4 anos com várias famílias. Mas não é impossível. Só que vai parecer... Por que vai parecer impossível? Por causa dos 5 passos que eu vou apresentar para vocês aqui, que são coisas não tão óbvias e que as pessoas deixam passar batido e, por isso, não está dando certo até hoje. Ou não está dando tão certo quanto poderia estar dando. Então, o que você vai fazer? Anota aí, anota se você quiser botar em prática isso. Você quer saber como que você vai fazer para botar a vida no eixo? É nessa ordem aqui que eu vou falar, tá? Casados, vocês vão juntar de receitas de vocês, então vocês vão saber, tira o dízimo e ver quanto que sobra, ok? Juntou as receitas? Beleza. Agora, vocês vão estipular uma porcentagem para cada uma dessas coisas aqui. Então, você vai estipular uma porcentagem para a reserva, uma porcentagem para os sonhos, uma porcentagem para o lazer e uma porcentagem para o seu crescimento. O que é o crescimento?
é você investir em você, na sua casa, investir no sentido de desenvolver, tanto espiritualmente, profissionalmente, conjugalmente ou espiritualmente, tá? Então, essa porcentagem do crescimento é muito importante, é o que permite você sempre estar crescendo, evoluindo, investindo em vocês. E uma porcentagem para o consumo. Por que as pessoas se enrolam com cartão de crédito? Porque elas não têm isso. Então, vai lá, usa o cartão, o dinheiro não sobra. Quando ela precisa comprar coisas aleatórias, ela nunca tem dinheiro sobrando e ela precisa usar o cartão. Então, o que a gente está fazendo aqui? Qual é a regra? Você vai primeiro estipular uma porcentagem para cada uma dessas coisas. Por que primeiro você vai fazer isso? Porque isso é o que garante a vida como Deus quer para você. A gente não acabou de falar que a gente precisa juntar reserva, que a gente precisa ter lazer, que a gente não pode ter dívida? Isso aqui é o que vai garantir você não ter a vida como Deus quer. Depois que você fizer isso, estipulou, e eu não vou dizer aqui uma porcentagem, gente, por quê? Isso é muito pessoal. Tanto que a nossa mentoria é em grupo, só que eu não dou a mesma planilha para todos, porque cada família tem uma estrutura diferente. Quem já viu aí, já viu ou já tentou, né, aplicar aquele método do 50, 30, 20? Quem já ouviu falar? Vamos lá. Levanta a mãozinha para eu ver aí. Quem já ouviu falar do método 50, 30, 20? Cláudia, já. Ninguém mais? Nunca vocês ouviram, gente, falar sobre isso? 50, 30, 20? Dividir o dinheiro em porcentagens assim? 50, 30 e 20? Ó, a Grace falou que não. Existem vários educadores financeiros, pessoas que trabalham com isso, que eles indicam uma porcentagem para você. Mas, às vezes, a gente se frustra em tentar colocar. Por quê? Porque a nossa vida não é uma regra assim tão bonitinha, né? A nossa vida tem as nossas individualidades, e por vezes a gente vê aquilo ali, tenta aplicar, não consegue, se frustra e acha que não é para a gente, que não dá para você fazer. É porque não dá mesmo para você fazer igual todo mundo. Você precisa olhar para você de uma forma personalizada. Aí, depois, você vai fazer 30 dias de um mapeamento financeiro. Durante um mês, você vai mapear todas as suas dívidas, todas as despesas fixas e variáveis. E é nas variáveis, tá, gente? Que mora o segredo. Não é nas despesas, na maioria das vezes, né? Não é nas despesas fixas o problema. Geralmente, o problema está nas variáveis. Porque, na verdade, até as despesas variáveis deveriam ser fixas. E aí é isso que você vai fazer. Você vai. E depois que você mapeou e você já sabe todas as suas despesas fixas e variáveis, você vai escolher as despesas fixas e variáveis. E para as variáveis, você vai estipular um teto para cada uma despesa variável, de forma que você consiga ter as porcentagens que você estipulou aqui. E aí parece loucura. Mas sabe por que parece loucura? Agora vamos lá para os nossos 5 passos. Anota aí. O que parece invisível, né? Mas é o que funciona. Sabe por que não consegue? Porque primeiro você precisa entender a sua mentalidade e o seu comportamento. Eu deixei alguns versículos aqui e eu quero mostrar eles também na psicologia. A psicologia vai ensinar, quase se benzer, ó. Fazer assim, para você gravar isso, você nunca mais vai esquecer disso, ó. Ó, faz assim, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Pensamento, sentimento, comportamento. O nosso pensamento, a forma como a gente pensa, isso que a psicologia vai ensinar, tá? O nosso pensamento, o que a gente pensa, vai dirigir como a gente se sente. E como a gente se sente, vai dirigir como a gente se comporta. Por que as pessoas não conseguem? Elas querem mexer aqui, ó, no comportamento.
elas querem cortar o cartão de crédito, às vezes vocês querem cortar despesas, né? Fazer uma economia, vocês querem congelar o cartão de crédito. Isso é final, é o comportamento. Mas você não consegue fazer isso ou não consegue sustentar isso, porque antes tinha que vir aqui, antes tinha que vir aqui. O que a Bíblia fala sobre transformar? Quando é que acontece a transformação? Romanos 12:2, pela renovação do vosso entendimento. Olha o que está escrito em Provérbios 4:24. Acima de tudo que deve preservar, guarda o íntimo da sua razão. Versão King James, atualizada. Guarda o íntimo da sua razão, porque da disposição do seu coração é que depende toda a sua vida. Pensamento, sentimento, comportamento. Então, se você não entende a sua mentalidade, você não consegue consertar o seu comportamento. Se você não entende o que você faz porque você faz, você não consegue mudar o final. Então, isso é muito importante para que a gente consiga. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você se entender, é você ter autoconhecimento financeiro. Segundo passo, conhecer as forças e fraquezas suas e do seu cônjuge. Sabe, às vezes vocês estão brigando aí por coisa boba, mas não é porque é por coisa boba. É porque, gente, vocês precisam entender que, da mesma forma que tem tipos de personalidade, vocês sabiam que existem 5 perfis financeiros? E que existem 8 inclinações de consumo diferentes para cada pessoa? Esses 5 perfis é como se fossem 5 personalidades financeiras. Então, às vezes, você está chocando com seu marido porque vocês têm personalidades financeiras diferentes. Ou os dois estão indo juntos, né? Porque tem um casal bora, bora. Né? Alguém é o casal bora, bora? Que um fala assim, bora pedir delivery? Bora viajar? Bora. Ninguém dá para trás. Né? Casal bora, bora. A gente era o casal bora, bora. Então, porque às vezes vocês têm o mesmo perfil. E aí vocês estão indo junto, mas não para o lugar certo. Porque cada perfil financeiro, ele tem uma inclinação a ter comportamentos que atrapalham a vida financeira de vocês. Então, se a gente não entender... Quem aqui já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Ou cadê, meu Deus? 5 linguagens de amor, tem também sobre esqueci o nome, meu Deus. Temperamentos. Quem já ouviu falar dos temperamentos? Quem conhece seu temperamento? Sanguíneo, fleumático. Sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Vocês repararam que quando vocês descobriram o seu temperamento, o temperamento do seu cônjuge, você começou a entender vários comportamentos de vocês e começou a ficar mais fácil você entender e agir e esperar quando você conheceu essas partes do cônjuge? Isso também acontece na vida financeira. Quando a gente começa a entender o perfil financeiro, o meu e o do meu marido, da minha esposa, eu começo a conseguir conciliar. Por que às vezes a gente está brigando? Porque, gente, cada um quer ir para um lugar. Cada um acha que uma coisa é certa. Quem aqui, agora eu quero saber, já reclamou com o bem da sua vida aí, que ele veio e comprou um negócio que você falou assim, não acredito que você gastou dinheiro com isso. Quem aqui já viveu isso ou com você, ou o seu cônjuge, o seu bem, reclamou com você que você comprou alguma coisa, e aí ele fala assim, não acredito que você gastou dinheiro com isso. Só que em casa, tá ali, ó. A Gleice me salvou aqui de estar sozinha. Não acredito que essa Gleice que passou por isso aí. Vocês estão tudo no mesmo perfil, não é possível.
A gente julga o outro. Por quê? Porque para a gente uma coisa é importante, para o cônjuge é outra. E se a gente não consegue entender essas inclinações, o que acontece? A gente não consegue conciliação. O que a Bíblia fala? Pode dois andar juntos, se não tiver de acordo? E aí vocês estão brigando, mas não precisava. É porque tem coisas que vocês precisam aprender de vocês que vocês ainda não sabem. Vocês acham que basta a planilha. Se eu tiver uma planilha, vai resolver a vida. Não vai. Não vai. Esses passos são muito importantes e relevantes para que dê certo, gente. Terceiro, ter um mediador neutro e profissional. Gente, se você é casado, isso aqui é mega importante. Se você é solteiro, isso é muito importante. Mas para quem é casado é mais, vamos ser sinceros, né? Por que é tão importante, quando a gente é casado, ter um mediador neutro e profissional? Sabe por quê, gente? Porque quando você fala com o seu bem, né, e o seu bem fala com você, vocês acham que é implicância. Vocês não concordam com o marido e com a esposa. O marido, às vezes, você está até certo, mas porque é você que está falando, alguém se identifica? Porque é você que está falando, o outro acha que é implicância. Aqui em casa, meu marido é psicólogo, aí eu tinha minha psicóloga. Aí, às vezes, eu falava com ele as coisas, né, que a psicóloga falava, aí ele olhava para minha cara assim, ó. Eu já te falei isso várias vezes. Tem que vir outra pessoa para falar, né? Porque eu falando não adianta. Não adianta. Precisa vir alguém neutro e profissional para dizer, para acabar com a axiologia do casal. E você que está sozinho, você fica aí na sua subjetividade, e aí você que decide quando é hora de gastar, quando não. Né? E aí, se você está triste, você começa a falar para você mesmo, não, isso é muito importante. Por quê? Você está à mercê de você, não tem ninguém profissional para te dizer o que é certo, o que é errado, você fica à mercê dos seus sentimentos. Então, ter um mediador, né, neutro e profissional, que não vai pesar nem para um lado, nem para o outro, é um dos passos mais importantes se você quiser alcançar sua vida financeira com mais leveza, sem tantos problemas e tantas DRs, né? E tantas crises aí. Quarto passo: entender a vida financeira como espiritual. Gente, é muito importante isso daqui. A gente precisa levar a sério a importância de ter o controle sobre o dinheiro. Eu já li para vocês aqui, né? Mateus 6:24, que fala sobre você não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Então, você entende que quando eu não controlo o meu dinheiro está me controlando. Isso é muito grave, muito sério. Existe só essa forma? Não, existem outras, mas a principal é essa. Se você não aprende a controlar o seu dinheiro, inevitavelmente ele vai controlando você. Aí você fica fazendo coisas que você nem queria, que você nem tinha vontade. Você fica, caramba, não queria passar o cartão, mas vai ter outro jeito. Caramba, não queria pedir emprestado, mas não vai ter outro jeito. Caramba, eu queria nesse mês poder ajudar com missões, mas não vai dar de novo. Eu queria poder viajar em família, mas de novo não vai dar. Você percebe que você não tem as rédeas? Você percebe que o dinheiro, ele vai levando você. Então, é muito importante. E a gente não pode, gente, se acostumar com o deserto ou viver de provisão. Pausa nesse viver de provisão, tá? Que eu vou explicar. Porque isso não é o plano de Deus para vocês. Mas você falou que a gente vai ter provisão. Vamos ter provisão. Eu até hoje vivo da provisão de Deus. Só que, entenda, não é uma provisão de maná e água. Quando a gente está no deserto, qual é a provisão? É o básico, né? É maná para comer, a cordoniza, a água. Quando você está todo mês tendo que ter a mesma provisão, preste atenção no que eu vou te falar e vê se não faz sentido.
significa que você ainda está no deserto. Pergunta: deserto era a promessa de Deus para o povo? Não era. Deserto era para ser uma passagem, um momento. Se todo mês eu estou pedindo a Deus a mesma coisa, um milagre para eu pagar meu cartão, eu não saí do deserto. E aí a gente precisa parar e pensar, gente, a gente realmente quer ir para Canaã, porque o plano de Deus para a sua vida é Canaã. Canaã não tem provisão? Tem provisão. Não vai ter maná caindo do céu em Canaã, tá? A água da rocha também não. A cordonize caindo baixinho assim para você pegar? Também não. Porque em Canaã, você tem um negócio chamado responsabilidade. Canaã, a provisão vai vir de você plantar e realmente o fruto dar. A provisão vai vir de Deus mandar a chuva no tempo certo. A provisão vai vir de você conseguir fazer a melhor venda. Você entende? A gente sempre vai viver de provisão. Mas você entende que tem uma provisão que está marcando que a tua vida não sai do lugar? E tem uma provisão que tem a ver com avanço, que tem a ver com desafio, que tem a ver com você crescer e ir para onde Deus quer. Mas será que a gente realmente quer Canaã? Ou a gente se acostumou e está achando bom o maná cair do céu? A gente gosta de cantar, né? Dessa vez vai ser mais um milagre, né? Porque eu vivo de milagre. Tá, mas cuidado com esse milagre aí. Porque pode ser que não é porque Deus está fazendo um milagre que Deus está gostando disso, porque daquele povo que saiu do Egito, ninguém entrou em Canaã, tá? Foram as épocas que o povo mais tentou a Deus, mais fez coisa errada. Foi essa época da provisão aí. Porque às vezes a gente acha que Deus proveu, é porque a gente está fazendo tudo certinho. Não, é só por misericórdia mesmo. É só porque Deus ele cuida da gente. Mas você está entendendo? Você quer viver isso? Se você não se organizar, eu vou ser sincera com você, tá? Deus não vai deixar faltar nada na sua vida, não. Mas você não vai alcançar aquilo que Deus quer para você. Porque tem bênçãos que só vão chegar na sua vida, só vai chegar na tua casa, quando você fizer a sua parte. Você viu aquela família que falou que ela está impressionada como as coisas vão se destravando depois que eles aprenderam a administrar? É, porque Deus não desperdiça a bênção. Deus não vai te dar uma bênção que para você vai cair na tua mão e vai sair. Um dinheiro que chega, sai e você nem vê. Eu fico lembrando do cego, né, de Jericó, porque às vezes a gente acha até graça que Jesus perguntou para ele o que ele queria. O que ele queria? Óbvio que ele queria ver. Não, gente, não é tão óbvio, não. Porque tem gente que está cego e está querendo uma muleta nova, uma muleta mais confortável. Tem gente que está cego e queria talvez uma outra capa, um outro ponto. Será que, Jesus, você pode me arranjar um outro ponto para eu mendigar? Que isso aqui está ruim? Será que você pode me arranjar uma outra capa? A capa que o cego de Jericó abandona, depois vocês veem a passagem, ela representava a autorização do governo para ele mendigar. Quando ele escuta que Jesus chamou ele lança a capa fora e vai para Jesus com muita certeza que ele seria curado. Ei, presta atenção aqui. Mas ele estava jogando fora a autorização que ele tinha para mendigar. Você está afim de jogar fora a sua autorização para ficar pedindo milagre todo mês de coisas que já era para ser fluída na sua casa? Porque parece ser bom ser curado, mas ser curado traz consigo muitas responsabilidades. Aquele cego, agora, ele passou a vida toda mendigando. Ele não sabia fazer nada da vida, agora ele enxerga, ótimo, mas agora ele vai ter que aprender uma profissão, ele vai ter que aprender uma vida toda enxergando. Que ele só sentava e esperava cair. Agora ele vai ter que levantar, vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que trabalhar. Dá trabalho ser curado. Por isso que às vezes a gente acha que é melhor ficar cego. A gente não fala, mas a gente se acomoda naquele lugarzinho ali.
Por quê? Mais fácil. Faz sentido, gente, isso que eu estou conversando com vocês? Em Canaã, somos ativos, não passivos. Eu preciso entender qual é a minha parte e qual é a de Deus. E os 5, gente? Os 5 passos para a gente terminar. Testar um método que já funcionou e que esteja alinhado com os seus princípios. Às vezes você fala assim, né? Eu já tentei de tudo. Quantas aqui? Será que vocês sabem? Vou deixar, não precisa escrever, não, mas pensa aí há quanto tempo vocês tentam fazer a vida financeira ser fluida. Ter dinheiro o mês todo mês conseguir investir, todo mês conseguir realizar. Quanto tempo que vocês tentam isso e não conseguem? Quer que vocês pensem. Quanto tempo vocês estão perdendo? Já foi perdido. E quanto dinheiro também já foi perdido. Porque, ó, faz uma conta simples aqui comigo. Falando da nossa vida lá atrás, tá? Se antigamente, se com R$5.000, nós não conseguíamos guardar nada. Na verdade, a gente gastava mais do que a gente ganhava. E agora, usando uma técnica, a gente consegue ver R$1.500 sobrando todo mês. Não é 1.500 só, não. A gente está falando de 18 mil por ano. Sabe o que isso significa? Que a gente perdia R$18.000 todo ano sem saber. Mas isso é uma conta que você não sabe. Porque você só sabe quando você se organiza. Então, você acha que não está perdendo nada, mas você está. Você descobre que você está perdendo muito dinheiro. Tem gente que acha que é caro fazer mentoria. Mas posso falar a verdade para vocês? É muito mais caro não fazer. Porque você está perdendo dinheiro que você nem está vendo. Mas você está. Por não saber como administrar. O que acontece quando você tenta só? Né? O que é tentar? Tentar é você ficar aí, ó, pegando uma dica na internet, tentando economizar, tentando anotar os gastos, tentando tampar puxar o cobertor, né, para tampar o rosto e descobre a perna. Isso é tentar. E por que não dá certo? Primeiro, vocês não sabem se aquilo realmente vai dar certo, então vocês não conseguem colocar total energia. Você não consegue colocar total energia naquilo que você não tem certeza que vai dar certo. Por isso que o 5º passo é você testar um método que você sabe que vai dar certo. E eu posso falar para vocês, um método Organize e Prospere dá certo. E não só testar, né? Porque o que é tentar? Tentar o que vocês já fizeram. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tentou alguma coisa. Agora, testar é você pegar um método que tem início, meio e fim. Que tem uma técnica, que tem um jeito de se fazer, um tempo de se fazer, um modo de se fazer. E aí você faz início, meio e fim. Isso é testar. E faça isso com pessoas que têm o mesmo princípio que vocês. Aqui, ó, para mim, eu tenho mentores, tá? Desculpa, poderia repetir o primeiro passo? Claro. Espera aí. Entender a sua mentalidade e comportamento, né? Lembra que mentalidade, o que você pensa, escuta aqui eu falando, o que você pensa vai dirigir como você se sente. Como você se sente, vai dirigir como você se comporta. Então, a gente quer mudar o comportamento, mas se não mudar a mentalidade, o comportamento não muda ou não se sustenta. Pegou? Entender a sua mentalidade e seu comportamento foi o primeiro passo. E aí o que eu estava falando, né? Tentar é diferente de testar. E não só testar, mas testar com pessoas que seguem o mesmo princípio que vocês.
cristãos. Gente, eu tenho mentorados, né? A gente estuda, a gente vai morrer estudando, que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Só que todos os meus mentorados têm que ser cristãos. Minha psicóloga é cristã, meus mentorados são cristãs, eu sigo pessoas que, sabe? Por quê, gente? A gente está falando de dinheiro, a gente acabou de ler que o dinheiro é um Deus. Então, eu não posso aprender sobre dinheiro com um ímpio que pode perverter a intenção, a motivação dos recursos na minha vida. Gente, é muito mais do que planilha, gente. É muito mais, de verdade. Dinheiro é muito mais do que só planilha. E aí, deixa eu, já que eu estou falando para vocês, né? Eu vou agora mostrar para vocês, apresentar para vocês o método Organize e Prospere. Tá? Então, quais são os 5 passos? Primeiro, entender mentalidade e comportamento. Segundo, vamos repassar aqui? Segundo, conhecer as forças e fraquezas do seu cônjuge, sua e do seu cônjuge. Terceiro, ter um mediador neutro e profissional. Quarto, entender a vida financeira como espiritual. Não se acomodar, está sempre vivendo de provisão. Quando essa provisão está sinalizando que você está parado no mesmo lugar. Tá? E quinto, testar um método. E agora, com muita alegria, com muita humildade também, eu quero apresentar para vocês o meu método, que quem quiser, né, aprender, caminhar esses 5 passos comigo, eu quero apresentar isso para vocês, porque é um método que dá certo, que tem dado certo há mais de 4 anos. Todos que vêm, né? Não tem ninguém que participou da mentoria por completo, de verdade, que aplicou tudo que não tenha tido resultado. Porque se você vier de corpo e alma a abraçar tudo que a gente vai te ensinar, não tem como não dar certo. Né? É a mentoria Organize e Prospere. Gente, é uma mentoria completa, onde vocês vão aprender a lidar com o dinheiro de forma emocional, espiritual, técnica e conjugal. Não tem como dar errado isso daqui. A gente tem encontro até com um psicólogo, porque a gente vai trabalhar aí o seu emocional também. Então, a gente fala do espiritual, mas a gente tem técnica, a gente ajuda vocês a conciliarem. É completo. Então, vocês não tem como não dar certo depois da mentoria Organize e Prospere. Não tem como. O que vocês vão encontrar lá na mentoria Organize e Prospere? Então, isso aqui é o que vocês vão aprender, tá? As coisas que vão ter lá dentro. Então, primeiro, o autoconhecimento financeiro. Sabe aquilo de entender suas forças, suas fraquezas, saber qual que é a sua personalidade financeira, qual a sua inclinação de consumo. A gente faz testes com vocês, e aí vocês descobrem, né, qual a personalidade de cada um. Enfim, a gente trabalha vocês de dentro para fora. Começa dentro. Eu sei que vocês ficam doidos para mexer com os números. A gente começa trabalhando vocês, para vocês se conhecerem de forma financeira. Depois a gente vai ter análise e registro. Então, eu vou ensinar. Sabe esse negócio de anotar gasto? Não é do jeito que você fazia, se você fazia, né? Mas tem um jeito certo de anotar e registrar para depois não precisar ficar escravo disso. Aí depois a gente tem o conhecimento financeiro, então tem um módulo, né, onde vocês vão aprender o que é certo e o que é errado fazer financeiramente. Então, vocês vão se conhecer, vocês vão registrar, vocês vão aprender a analisar o que vocês registraram para usar para o futuro, vão aprender tudo o que é certo e errado ali financeiramente falando, vocês vão aprender psicologia do dinheiro com o psicólogo, vocês têm planejamento passo a passo, gente, a gente explica para vocês passo a passo, vocês têm a autonomia de aprender a fazer um planejamento do jeito certo, tudo explicadinho nos mínimos detalhes. E vocês aprendem a fazer uma estratégia personalizada para vocês. Então, vocês vão ter
um autoconhecimento para entender aquilo que é mais importante para vocês e para a família de vocês. E conseguir fazer isso fazer um planejamento de forma personalizada. Eu trago esse olhar para vocês, a maneira como vocês pensam para poder fazer isso. Planilhas simples de usar, tá? E como fazer na prática de forma descomplicada. Então, vocês vão aprender aplicativos, tem ferramentas que vai fazer tudo se tornar muito mais simples e fácil no dia a dia. Então, você aprende aonde você está, o que você precisa mudar, como que você vai fazer e como que você vai botar em prática, de forma fácil, o mais simples possível. A gente facilita para vocês, né, o caminho. O processo de trabalho, né? Mas depois que você tiver o seu trabalho, você vai ver que as coisas fluem de verdade. E o que mais? Né? Como que vai funcionar? Como é que funciona? É uma mentoria em grupo, né? O que eu estou apresentando para vocês é a mentoria em grupo. A gente até tem a particular, mas o que a gente está falando aqui é da em grupo. Então, a gente tem aulas ao vivo comigo, semanalmente, de 1 a 2 vezes, tá? Às vezes comigo, com o Mário, mas vocês têm aula 1 a 2 vezes por semana. Vocês têm um grupo exclusivo para acompanhamento no WhatsApp. Vocês têm uma plataforma que vai proporcionar uma flexibilidade para vocês. Então, se vocês não puderem estar um dia no ao vivo, não tem problema, porque todas as aulas, já tem algumas aulas gravadas, né? E as aulas ao vivo, todas ficam gravadas. Então, se você não puder estar ao vivo, você vai poder assistir na flexibilidade do seu tempo aí, da sua semana. E vocês têm acesso a essa plataforma por 1 ano. O que mais? Não acabou, tá? Vocês têm aula com psicólogo, vocês têm um tantão tirar dúvidas, então tem horários para vocês poderem perguntar, tirar dúvida comigo, com o Mário, com a equipe. Tem suporte para lidar com as planilhas. Então, tem alguém na equipe para ajudar vocês. É tudo muito simples, tá? A planilha é feita para ser simples, de você colocar só os valores lá e a mágica acontecer. Só que, às vezes, você pode ter dificuldade mesmo com isso. A gente tem alguém para ajudar vocês nisso. Vocês ainda têm 7 dias de garantia, se quiser, o dinheiro de volta, que eu duvido que vocês vão querer, mas tem. Além disso tudo, além do método, que já é muito completo, que já é o bastante para você ver dinheiro sobrar. Gente, tirando a parte espiritual, emocional, que para mim é a mais importante, tá? Mas, na prática, eu sei que vocês querem o quê? Eu quero ver dinheiro, eu quero ver dinheiro sobrar, eu quero ter dinheiro. É isso o objetivo da mentoria, fazer você ter dinheiro o mês todo. E não só ter dinheiro o mês todo, como todo mês sobrar dinheiro. Então, a gente trabalha para isso, tá? Além de tudo isso, vocês ainda têm bônus, aulas bônus especialíssimas, né? Primeiro, uma aula de investimentos seguros, onde vocês aprendem ali a dinâmica de investir sem aquela loucura de ficar preocupado se o dinheiro vai subir, se o dinheiro vai cair, se não vai... Não. É investir sem risco de perder dinheiro. Você tem uma aula incrível, gente, ai, meu coração aqui, nessa partezinha aqui, de pontos e milhas aéreas, aonde vocês vão aprender a fazer o cartão de crédito, usar ele da forma certa, se você quiser, né? Eu ensino, no caso, eu ensino vocês, na mentoria, a usar o cartão da forma certa. Mas eu já adianto para vocês que não precisa de cartão de crédito para pontuar e fazer milhas aéreas, tá? Na verdade, o cartão de crédito é o que menos pontua. Não sei se vocês sabem disso. E nessa aula, é uma aula com um dos mentores que trabalha com milhas aéreas. Ele deu essa aula e essa aula é incrível. Tá? Nutrição e economia. Então, eu tenho uma aula com uma nutricionista, onde ela ensina como você economizar nessa parte de alimentação sem perder qualidade, né, na alimentação. E uma outra aula incrível de como tirar os sonhos do papel, sabe? De planejar sonhos de forma que você não se frustre, que você não se decepcione, sabe? Aquela coisa que você fica fazendo e depois não dá certo. Eu vou te ensinar a fazer isso da forma certa. Tá bom até aqui? Tá bom? Olha só, e o que eu quero que vocês entendam? Para quando que vocês têm que fazer isso na vida de vocês? É para ontem. Para ontem, gente. Para onde vocês precisam ver isso? Olha aqui, eu separei um depoimento curtinho aqui, bem curtinho mesmo.
da Bruna e do Abraão. Eles fizeram a mentoria e eles fizeram um depoimento comigo no Instagram. E aí eu perguntei para eles isso daqui. O que vocês diriam para quem está na dúvida? Tá? Para quem está na dúvida. Olha o que eles falam. Presta atenção aí. Ó. Toma essa decisão. Então, uma coisa que eu falaria quanto antes melhor. Porque, por conta de você já vai estar com a tanto tempo à frente. Vai começar a investir agora, o turno é imediato. Então, vamos já ano que vem, cara, você perdeu um ano. Você gastou dinheiro um ano, qual é necessário. Eu começar daqui a tantos meses, você perdeu 3 meses, qual é necessário. Entendeu? Então, quanto antes, melhor, quanto antes organizar, entender como é que é a vida financeira, é melhor. Uma coisa que a gente queria muito, né, mulher? Ter feito quando você acabar de casar. Sim. Estaríamos ricos. Não, cara, o dinheiro também você não faz muito já bem, você saber investir, saber lidar, entendeu? E o que o dinheiro é? É só ficar na conta, gastei, investimento aquilo. Não, muito mais além disso. Gente, por que está falando isso? Que quando você organiza e você vê as coisas acontecerem, você pensa assim, não é assim, eu vou fazer a mentoria, vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano para começar a ver resultado. Não, tá? É rápido, é intenso, mas é rápido, que você começa a ver resultado disso. E aí, você fala assim, igual eles no depoimento completo, eles falam, em 1 mês, eles já retornaram o dinheiro que eles investiram na mentoria. Então, quanto mais tempo vocês perdem, mais dinheiro vocês perdem. Por isso que eu vou abrir as inscrições quando? Quando é que eu vou abrir as inscrições? Agora, né, meu povo? Hoje. E eu sei que seu coração deve estar aflito, aí, pensando assim, gente, deve ser muito caro isso, mas não acabou, tá? Ainda tem mais brindes para vocês. Porque todo mundo que se inscrever até amanhã, além de tudo isso, meu Deus, ainda tem mais, tá? Vocês ainda vão ganhar um ingresso para participar ao vivo da nossa imersão online Comunicação A3. A3 por quê? Você, seu marido e Deus. A gente vai falar sobre comunicação à luz da Bíblia, à luz da psicologia. Vai ser incrível. E todo mundo que se inscrever até amanhã vai ganhar, né, esse ingresso. E mais, para os 3 primeiros que se inscreverem, né, eu vou falar para a Dani, ainda vou explicar algumas coisas para vocês, e vou liberar lá o link para vocês poderem, quem quiser entrar na mentoria. Os 3 primeiros que pagarem, além de tudo isso, ainda vai ganhar uma sessão individual para o casal, comigo, ou com o Mário, quem vocês decidirem, tá? Gente, só essa sessão aqui já é uns R$400. Então, vale muito a pena mesmo. Respira fundo, que agora eu vou dizer para você, eu sei que você deve estar achando que é uma fortuna, poderia ser, mas o valor da mentoria, sem mais delongas, o original é 3 mil. Mas vocês vão ainda, nessa turma, ainda está sendo 12 de R$206,54, gente. Ou 2 mil à vista. O que eu quero que vocês pensem sobre isso? Eu não quero que vocês fiquem preocupados com o valor, nem com a parcela. Por que eu não quero? Porque, gente, esse aqui vai ser o melhor investimento que vocês já fizeram na vida de vocês. Eu tenho casais e casais, muitos casais, e eu vou mostrar alguns aqui para vocês, que eles entram, não tem dinheiro sobrando. Aí eles estão pagando a mentoria, pagando outro curso, e investindo. E o dinheiro que não sobrava consegue pagar a mentoria, consegue investir tudo que não conseguia fazer antes. Esse é o melhor investimento que vocês vão poder fazer. Porque você vai colocar um dinheiro, mas esse dinheiro vai retornar. Por que vai retornar? Porque isso aqui não é dívida, gente. Isso aqui é um investimento. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 4:7. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria,
Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. É a Bíblia que está falando, não sou eu. A gente precisa aprender a usar os recursos para fazer investimento, não para ficar acumulando dívida e bens que se perecem e que não levam a gente para lugar nenhum. E eu não vou só falar que foi investimento, não. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos de famílias que fizeram e viram esse investimento. Eles mandam isso aqui para mim sempre, tá, gente? Olha essa família aqui, ó. Eu que agradeço. Realmente já tive o retorno do valor pelo menos umas 3 vezes mais. Gratidão sempre. Que coisa maravilhosa. Essa é a minha alegria, que vocês recebam mais do que investiram. E é verdade, vocês nunca, preste atenção no que eu vou falar, vocês nunca vão fazer nada comigo. Tem outros cursos, outras coisas, mas vocês nunca vão fazer nada comigo que vocês vão pagar mais do que o que vocês vão receber. Não, eu faço questão de que o que eu vou entregar e o que você vai receber vai ser muito mais do que aquilo que você vai investir. Olha aqui, olha essa família aqui. Foi final do ano passado, na turma do... acabou acho que em novembro, eu acho. Olha aqui ele falando: oi, Sula, bom dia. Passando para desejar um Feliz Natal atrasado e agradecer por todo o ensinamento. Entra agora em 2015 com outra mentalidade financeira. E apesar de ter acreditado e depositado fé, somos muitas das vezes como Tomé, que precisou ver para crer. Hoje, pouco mais de um mês, gente, estou falando aqui, um mês depois da última aula, já tenho guardado e rendendo 2 vezes o valor da mentoria. Isso sem contar com o 13º que entrou e já foi uma parte aportada também. Desde já, quero agradecer e abençoar você e sua família, pois foram um divisor de águas para mim. E não é só dinheiro, tá, gente? Olha só o que essa família fala. Descreveria que você literalmente transforma vidas, realidades e pensamentos. Eu e minha família somos muito gratos por todos os seus ensinamentos. Podemos dizer, sem medo de errar, que tudo que aprendemos referente ao lado financeiro, para que possamos alcançar uma vida melhor, agradecemos a você. Hoje podemos olhar para o futuro e ver que teremos plenitude financeira. E te asseguro que já está perto. Gente, essa família aqui é tão linda, porque um tempo atrás, no final do ano passado, eu vi stories deles, né? O filho se formando na melhor escola da cidade, e aí eu fui parabenizar, né? E aí ele falando: você faz parte disso, você fez parte disso. Porque se não fosse a organização, eles não conseguiriam estar proporcionando aquilo para o filho deles, né? Olha essa outra família aqui, ó. Em abril, agora, já vamos fazer uma viagem. Consegui vender minha moto. Essa família aqui, eu acho que é da mesma turma daquela que terminou em novembro. Ó, em abril, agora, já vamos fazer uma viagem. Consegui vender minha moto e estou com dinheiro aportado, rendendo, enquanto junto mais para comprar um carro. Depois que fizemos a mentoria, muita coisa clareou e estamos conseguindo conquistar tudo aos pouquinhos, sem perder, isso aqui que é mais legal, né, gente? Sem perder qualidade de vida. Não é, sabe, de forma louca, sem viver, sem usufruir, não. É tudo de uma forma muito equilibrada. E eu separei 3 só pessoas, porque tinham mais vídeos, só que se eu mostrasse tudo, ia ficar aqui eternamente, né? Mas eu queria que vocês ouvissem de pessoas reais, que quiseram gravar para vocês, gente, de livre e espontânea vontade, depoimentos, para que vocês tivessem mais segurança de dar esse passo também. Vou mostrar aqui para vocês 3 videozinhos curtos. Sueli Pérez, Inge, da turma de 2009, e eu posso divisor de águas na nossa vida. Tá? Nós estávamos desesperados. Eu achava que não tinha mais saída até Deus me presentear com essa mentoria, né? Eu posso que ela é o plano de Deus na minha vida. Muito bom quando você tem alguém que te dá o caminho, te orienta, né, sobre o que fazer da forma mais fiel possível, mais planejada. E tem sido maravilhoso tudo que eu e meu marido estamos vivendo. E nós sabemos como administrar toda a finança, todo o dinheiro dentro do nosso lar. Eu sou só gratidão a Deus por ter me colocado nessa mentoria, por ter conhecido a sua vida e ter feito tantas mudanças assim na minha vida. E como eu costumo dizer, é uma mudança de dentro para fora. Você primeiro vai mudar a sua mentalidade, o seu jeito de pensar, você vai se conhecer e a partir daí você vai aprender como administrar essa parte, né, que
infelizmente, é um motivo de muitas precauções dentro dos lares. E aí a gente aprende, né, a ser senhor do nosso dinheiro, né, e não escravo dele. E eu indico todos os produtos. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu modo de pensar, vai viver um novo estilo de vida e vai fazer toda a diferença dentro do seu lar. Essa foi a Aline. Essa aqui é a Odisseia. Meu nome é Odisseia. Eu fiz parte da turma 7 da mentoria da Sulamita. E eu me lembro que, antes da mentoria, eu tinha muita dificuldade de fazer o dinheiro sobrar e administrar, de forma que ele trabalhasse ao meu favor. E depois da mentoria, que foi resposta de oração, eu já estava afetada, inclusive, na minha vida espiritual e emocional. Então, eu orei, e essa foi a resposta da minha oração, a mentoria com a Sulamita. E depois disso, eu consegui fazer o dinheiro sobrar, tenho um ganho financeiro, estou investindo, estou fazendo com que o dinheiro trabalhe em meu favor, porque essa era a minha maior dificuldade. E a mentoria é algo que funciona, que te dá clareza da sua real situação, porque às vezes a gente não sabe que não sabe fazer a coisa funcionar. A gente acha que sabe, porque eu fazia planilhas, na minha cabeça eu fazia tudo certinho e não funcionava. Mas depois da mentoria, eu consigo fazer, sim, o dinheiro trabalhar em meu favor. E, por último... Quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a Sulamita, em um evento da nossa igreja, onde nós tivemos esse primeiro contato com ela. E lá eu tinha certeza de que o trabalho dela era tudo que nós estávamos precisando no momento. Muito frustrada, muito entristecida, muito amargurada com relação às nossas finanças e não sabíamos o que fazer. A minha maior dificuldade era controlar os ganhos, o que nós gastamos e o quanto nós poderíamos aproveitar. E depois da mentoria, nós estamos aqui para agradecer a Deus por essa tão grande oportunidade. Temos uma visão completamente diferente, entendemos os pilares da nossa vida financeira, entendemos que o dinheiro é emocional, é espiritual, entendemos que nós tínhamos, mas estava se perdendo. E hoje, graças a Deus, nós temos aplicado tudo aquilo que ela tem nos ensinado. E o que eu posso dizer para você é, se lance sem reserva, porque o maior medo é, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, isso foi o que a gente pensou. Mas depois a gente descobriu que a gente tinha bem mais do que nós pensávamos e que poderíamos executar. Hoje a nossa expectativa é diferente, porque entendemos o propósito de Deus. Olha isso, gente. É super possível a gente viver a vida como Deus quer que a gente viva. Então é isso, gente. Vem fazer parte desse grupo de pessoas que aprenderam a ser senhor do seu dinheiro, né? Toda transformação, ela começa com um passo. Então, vem dar o seu primeiro passo. Eu queria abrir agora para vocês tirarem dúvidas, perguntarem o que vocês quiserem, as dúvidas que vocês anotaram. E aí eu vou abrir para vocês. Podem falar. Luciane, Cíntia, Suelen, Daiane, vocês têm dúvida, fala comigo, algo que vocês gostariam de perguntar sobre a mentoria, sobre o método. Valeu a pena esse momento aqui? Me conta como foi para vocês, me conta como foi para vocês ouvir tudo que vocês ouviram, aprender o que vocês aprenderam. Me conta aí, pode abrir, agora não precisa escrever no chat, você pode abrir o seu microfone e falar as suas impressões para eu saber como que chega em você o que a gente falou aqui. E se não tiver dúvida nenhuma, eu vou liberar o link para que vocês entrem, que vocês deem um passo para quem quiser fazer isso comigo nessas condições maravilhosas. Tenho certeza, gente, é um investimento, é um dinheiro que vai retornar, e não é uma vez, 2 vezes, é enquanto vocês estiverem vivos. Enquanto vocês estiverem vivos, botando em prática, vai funcionar e você vai ver retorno financeiro disso. A Daiane falou assim, ó, saindo da igreja aqui, usando, não, aqui, ó, com relação à mentoria, desconto por participar dessa aula hoje? Sim, vocês estão tendo a mentoria, vale 3.000, vocês vão poder comprar ou por 12 de 206 ou por R$2.000 à vista. Gente, quando vocês fizerem e vocês tiverem um resultado, vocês vão querer me pagar mais, porque vale mais.
Vale mais. Imagina, você não vê o seu dinheiro e agora você começar todo mês ter dinheiro sobrando, ver dinheiro, ter a possibilidade de investir. Não é, isso aqui não é, como é que fala? Marketing, não. Isso aqui é o que acontece turma após turma. Quem mais tem dúvida? Dani, vou liberar então, hein? Fala aí, gente, pode perguntar. Não chora, não, fica feliz, porque eu tenho certeza que você só vai se preocupar. E outra coisa, a mentoria, gente, dura 2 meses. São 2 meses intensos. Se preocupa só com uma parcela, porque a outra, a mentoria mesmo, já vai te ajudar a pagar ela mesma. A mentoria se paga, mas se paga muito fácil. De verdade, quando você botar as coisas no lugar, você vai ver que a mentoria se paga e se paga muito fácil. Se preocupa só com uma parcela, porque para outra, você já vai estar organizado para pagar, inclusive, a mentoria. Dani, tá liberado, pode botar o link lá no grupo. Lembra, as 3 primeiras pessoas que comprarem vão ganhar essa sessão, além de todo o processo, vão ganhar uma sessão individual comigo. Aí vocês vão poder mostrar para mim de vocês, vai poder. Gente, é uma sessão incrível, vale muito a pena. Então, se eu fosse vocês, corria para não perder isso, tá? E todos aqueles bônus que eu falei vão estar valendo até amanhã. Então, aproveita que o cartão está virando, hoje é dia 30, amanhã é dia 1º. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre alguma condição de pagamento diferente no seu caso, me chama, pode me chamar no privado, conversa comigo. Mas se você entendeu que isso aqui é para você e que isso é importante para a sua vida, que era por isso que você pedia a Deus, e isso, se te parece uma solução, conversa comigo. Conversa comigo, porque a gente vê um jeito de você fazer. O que você não pode é deixar passar isso e continuar repetindo um ciclo por não saber como fazer, tá? Então, a gente é super aberto. Conversa comigo, me chama no privado. Aquele contato que eu estou falando com vocês no grupo sou eu, gente, tá? Não é a equipe, é a sua Anitta falando. Tá? Da Dani está o nome da Dani e o meu está o meu nome. Ó, link liberado. Ninguém tem dúvida, gente? Tudo ok? Prontos para dar esse passo? Eu espero que vocês venham dar esses passos comigo. Mas se vocês não derem esses passos comigo, lembrem-se, tem presente para vocês. Amanhã eu vou começar a falar com todo mundo que esteve aqui e eu vou dar um presente para vocês, personalizado à necessidade de vocês, tá? Então a gente vai conversar. Então, não esquece. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por participarem, por estarem até essa hora, né? 9h33. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e que prospere. Não esqueça de tudo que vocês aprenderam aqui. Coloquem em prática, porque existe uma vida assim para ser vivida e ela é super possível. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Vamos deixar o grupo aberto, tá? Para vocês tirarem dúvida também, mas pode falar comigo no privado.